Olá, amigos, amigas, meu boa tarde a todos vocês. Hoje temos aqui uma live pelo meu perfil no Instagram que eu digo para vocês, é uma das lives assim mais importantes que tenho realizado durante esse período de quarentena do coronavírus, onde nós fazemos isso no sentido de manter contato com as pessoas, de preencher o tempo nesse processo de quarentena, de fazer com que essa quarentena seja algo também produtivo, que a gente passe a ter contato com outras ideias, com outras opiniões, passe a ter conhecimento mais profundo sobre determinados temas, e acho que isso tudo no conjunto tem a ver com o tema que nós queremos debater aqui hoje, que é justamente a questão da previdência social e dos aposentados. E é muito significativo que a gente faça essa live às vésperas do 1º de maio, que ocorre amanhã. E das trabalhadoras. E quando se fala trabalhador e trabalhadora, está se falando aposentados, que foram aqueles trabalhadores que, antes de nós, deram toda a sua vida para poder construir esse país, para poder constituir família, né, para poder trazer felicidade para todos nós. Então, os aposentados merecem todo o nosso respeito e deveria merecer também todo o respeito das autoridades no nosso Brasil. Mas, às vezes, não é bem assim como a gente vai ver aqui hoje. E eu convidei aqui para participar conosco uma pessoa que, além de ser meu amigo, que eu confio muito nele, né, reconheço nele uma pessoa extremamente capaz, do ponto de vista profissional, do ponto de vista político também. Né, conheci muito o seu pai, vou falar sobre o seu pai ainda daqui a pouco, mas eu convidei o presidente da Casa do Aposentado, na Bahia, que é o meu companheiro Marcos Barroso, que a gente chama ele de doutor Marcos Barroso, que ele é advogado também previdenciário, e está à frente de uma instituição importantíssima para a sociedade, não é só para os trabalhadores, para os aposentados, mas a Casa do Aposentado, né, e a Frente de Defesa da Previdência são, assim, espaços importantíssimos para toda a sociedade. E ele está ali à frente dessa entidade, que é, de certa forma, um legado, né, do seu pai, o meu companheiro, meu amigo também, né, que já se foi, não está mais entre nós, mas que ajudou a construir páginas assim as mais belas do movimento sindical dos trabalhadores da Bahia e do Brasil, né, foi Gilson Costa, nosso grande companheiro, que liderou o ressurgimento, vamos dizer assim, da luta dos aposentados nesse processo de democratização do nosso país, e foi o cabeça pensante de todo aquele movimento que resultou em conquistas econômicas, conquistas políticas e conquistas organizativas para os aposentados, porque foi a partir daquele movimento, lá na época de Collor de Mello, que os aposentados conseguiram se reorganizar na sua confederação, nas suas federações, nos seus sindicatos, nas suas demais entidades. Então, essa pessoa que nós vamos conversar aqui hoje, ele tem um conhecimento de cátedra e conhecimento também de casa, né? Porque ele, com certeza, ele aprendeu muitas dessas lições dentro de casa com o seu pai, que é um grande batalhador, né? Foi um grande batalhador, uma referência, e construiu, inclusive, um patrimônio importante dos trabalhadores, que é a Casa do Aposentado, ali na Moraria, ali em frente ao quartel da 6ª Região, um prédio com auditório, com salas de atendimento, né, com uma infraestrutura adequada, onde os aposentados, antes desse processo aí de epidemia, se reuniam lá toda semana, e eu participei de diversas dessas reuniões. Por isso eu queria passar a palavra aqui para o meu amigo, meu companheiro de luta, e já agradecendo a sua presença, aqui o doutor Marcos Barroso. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Everaldo. Que prazer enorme aqui estar fazendo com você essa live. Né? Fico muito feliz. Quero lhe agradecer pelo convite, né? E também lhe agradecer muito pelas palavras elogiosas a mim, ao meu pai, pelas boas lembranças aí citadas por você. De fato, ele foi um referencial para todos nós. Para mim, então, que sempre estive muito próximo, foi um ensinamento a cada instante, um ensinamento de vida, de luta, né, para que a gente pudesse enfrentar todas as adversidades e como também viver os bons momentos,
né? Os momentos Com de certeza. alegrias, os momentos de alegrias com as conquistas, quantas conquistas que se teve ao longo dos anos na luta aí na batalha em favor de direitos de aposentados e pensionistas de todo o Brasil, né? Você foi uma Com pessoa certeza. que acompanhou de perto toda essa trajetória, né? Que esteve junto, que colaborou, que deu apoio, né? Que incentivou. Então, isso tudo traz um legado, né, para todos nós que estamos aqui, né, para poder continuar a luta, para poder continuar em frente, né, Com com a certeza. luta na verdade, é de todo brasileiro, não só apenas de aposentado, de pensionista, mas de todos de um modo geral, de trabalhadores, né, da sociedade de um modo geral, né, Everaldo? Então, eu Com certeza. eu lhe agradeço muito pela lembrança e interessante que nesses dias aqui que a gente está ficando em casa, a gente Aham. procura fazer algumas atividades que não era habitual. E eu trouxe Com comigo certeza. aqui uma gravação, trouxe para casa uma gravação onde ele Hum. contava, onde ele conta a história do movimento dos aposentados do Brasil, né? E interessante, Muito são bem. coisas, né, bem atuais, são coisas que realmente precisa, inclusive, ser mais divulgada, Everaldo. E eu Com estou certeza. produzindo isso aí, né, para que a gente possa dar conhecimento à sociedade de um modo geral o que foi a luta dos aposentados e dos pensionistas. E você vê, se hoje aposentados e pensionistas se encontram nessa situação, imagine se não tivesse existido essa luta, como estaria? Com, com certeza, Marcos. Com certeza. E nesses momentos, né, de ataques assim, violentos aos trabalhadores, à sua organização, muita gente fica desesperançado, desiludido, acha que lutar não vale a pena. Então, justamente nessas horas, né, de dificuldade, é que a gente tem que olhar para trás e ver os exemplos, como é o caso de Gilson e de toda uma geração que com ele ajudou a organizar aquele movimento. Então, serve assim como um exemplo de luta, né, todo o trabalho, a abnegação de Gilson. Eu fui presidente da CUT Bahia aqui no nosso estado por 2 mandatos e nós colocamos a festividade do 1º de maio como a principal atividade da CUT. Durante o ano todo, a principal atividade da CUT Bahia, durante o tempo que eu fui presidente, era a realização do 1º de maio em todo o estado, não somente na capital. E mais aqui na capital é que tinha a manifestação maior, né? Então a gente colocava ônibus, trazia ônibus, trabalhadores rurais, tudo quanto é lugar, trabalhadores domésticos, operários. E a abertura do 1º de maio, durante esse período, era assim um momento alto, né? Um momento alto, porque todas as delegações estavam ali presentes, e em homenagem aos aposentados, todos os anos, quem abria a festividade do 1º de maio, na Bahia, era justamente o Gilson, que fazia aquele discurso Verdade. classista, como é que Verdade. emocionante, falando e tal. É verdade, eu testemunhei isso. Algumas vezes eu estive presente com ele e ele sempre no Uhum. 1º de maio, ele saía do momento que é um dia de feriado, ele saía do momento de estar em casa, de estar com a família, para ir exatamente a esses momentos também, né? Que, na verdade, Uhum. é um momento de comemoração, mas, ao mesmo tempo, um momento também de você protestar, não é, Everaldo? Você Com certeza. comemora e, ao mesmo tempo, protesta por melhores condições. E eu sou É. testemunha de que, realmente, ele sempre era convidado por vocês e fazia questão, ia com prazer a participar desses atos. Com certeza, era o nosso orador oficial. Já brincava com ele, ligava com ele para ele com antecedência e dizia: olha, está confirmada a presença do orador oficial, está confirmada, meu filho, eu vou lá. Chegava lá, mandava aquele recado, todo mundo Pois é, gostava. e falava Mas, com naturalidade, né, Everaldo? Falava com naturalidade, não era aquele discurso cheio de palavras de ordem, de clichê, já Exatamente. manjado, não. Era uma coisa natural que Exatamente. saía assim dele e tal, que emocionava, né? Convencia todas as pessoas. E ele falava da classe trabalhadora como um todo, né? Não falava também só de quem estava aposentado, mas dos trabalhadores como um todo, e dava exemplo do período dele, né? Ele que já vinha na luta desde 45, desde a Constituinte de 45, lá atrás.
Exatamente. Nessa trajetória, ele levou toda a vida sempre sendo o lado Pois dos é. trabalhadores. Participou de movimentos estudantis e tudo mais, entendeu? Ele É, sempre foi muito ativo politicamente. Ele é, tinha grande. Bom, Everaldo, basta lhe dizer o seguinte: meu pai, aos 80 anos, ele não abria mão de votar, não é? Enquanto com muitos se certeza. acomodam, enquanto muitos, a partir dos 70 anos, momento em que o cidadão perde a obrigação do voto, ele nunca deixou, Uhum. porque, na verdade, é uma obrigação, é mais do que uma obrigação, é um dever cívico, né? É um E dever, é um você, dever. e você, através do voto, você vai exercer a sua cidadania e delegar a alguém Com aquilo que certeza, você deseja, não é isso? com É certeza. essa a ideia. Eu acho que o movimento sindical da Bahia e as demais instituições ainda está devendo um reconhecimento tanto a Gilson como aos aposentados. Mas nunca é tarde, vamos batalhar por isso, né? Mas, Barroso, veja bem, nós estamos vivendo um outro momento hoje no Brasil, né? Já de algum tempo, os trabalhadores são alvo assim, de uma ofensiva contra os nossos direitos, contra a proteção ao trabalho, e ultimamente tem acontecido uma ofensiva violenta, uma ofensiva, de certa forma, covarde, contra o direito de se aposentar, contra a Previdência. É uma reforma atrás de outra, agora mesmo estão vindo de uma reforma. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o seguinte: qual é o significado, né, que a Previdência tem para os trabalhadores e qual é a razão de todos esses ataques, né, sobre a Previdência? E depois, a partir daí, a gente conversar um pouco sobre essas propostas, essa estapafúrdia de substituir a Previdência por capitalização e assim por diante. Mas seria educativo, né, para nós, nessa véspera do 1º de maio, você pudesse falar qual é o sentido da Previdência Social para os trabalhadores e por que atacam tanto a Previdência. Pois é, Veraldo, eu acho que, inclusive, o momento que nós estamos vivendo talvez seja exatamente o melhor ensinamento, né, quanto à importância da Previdência Social Pública. A Previdência, na verdade, as pessoas têm a Previdência apenas no sentido do momento da sua aposentadoria. Eu vou pagar vou pagar a Previdência para que lá, quando eu estiver mais velho, eu possa estar amparado com uma aposentadoria. E, na verdade, a Com certeza. Previdência é muito mais do que isso, né? A Com Previdência, ela lhe certeza. ampara durante toda a sua vida, desde que, logicamente, você contribua para ela. É um sistema de contrapartida. Você contribui e tem ali, para qualquer momento que você necessite, né, ela para poder amparar em todas as suas situações. Então, imagine você, né, que você, enquanto trabalhador, seja empregado, seja autônomo, né, e até mesmo sem ser ainda trabalhador, a partir dos 16 anos, você não tendo atividade econômica, podendo fazer contribuições como facultativo, você faz parte do sistema previdenciário. E esse sistema Com previdenciário certeza. está ali para qualquer eventualidade poder lhe acolher. Não é só a questão de esperar o momento de uma aposentadoria ou o momento em que você fica viúvo ou viúva para poder receber uma pensão, mas também no problemas de saúde que você possa ter no decorrer de sua vida. Né? A gente, durante toda a nossa vida, a gente tem momentos em que pode ser acometido por alguma doença e você ter que ficar em casa, você ter que ficar de repouso, ter que ficar de resguardo e você ser amparado naquele momento em que você não está produzindo e você ter garantido a sua sobrevivência. Então, nesse sentido, a Previdência traz essa importância, né, para a sociedade, para que você possa ter garantido nos momentos, nos infortúnios na sua vida. Que possa acontecer durante a sua trajetória. Agora, Everaldo, o Com certeza. interessante de tudo Aham. isso é o seguinte, é que você sabe também não é de hoje, os ataques à Previdência sempre existiram no sentido de que deveria se valorizar a Previdência privada. Ora,
é uma grande incoerência. Se a Previdência não presta, se a Previdência não serve, se a Previdência é quebrada, por que o interesse dos bancos em ter a Previdência privada, em poder vender planos de Previdência? Ela não presta? Então, por que fazer a Previdência privada? E digo mais a você, Everaldo, por tudo que eu pude avaliar ao longo do tempo, não é? Na verdade, interesse em acabar com a Previdência Social Pública. Muito pelo contrário, eles querem fortalecer a Previdência Pública apenas para aqueles benefícios de pequenos valores, apenas para aqueles trabalhadores, né, que ganham salário mínimo ou pouco mais do salário mínimo, e poder estar ali conquistando os valores maiores para poder fazer o seu plano de previdência privada. Essa é a grande verdade, porque eles não têm interesse em ter planos de previdência de um salário mínimo ou pouco mais de salário mínimo, né? É melhor você ficar com o filé mignon e deixar o osso para que o governo administre e cubra eventualmente, né, as necessidades econômicas quando for necessário. Então, vai muito por essa linha. Eu acredito que você possa conviver, Everaldo, inclusive, você tendo um plano de previdência pública, você tendo o privado e fazendo com que as pessoas tenham a opção de você fazer o plano de previdência pública e você fazer, como acontece muito no mercado, o plano de previdência complementar, não é? Ou até mesmo dizer, olha, eu quero o privado, não quero o público. Mas tem que dar a liberdade, mas, acima de tudo, dar um esclarecimento suficiente à sociedade para que essa escolha seja feita com consciência. Né? E para que melhor... Agora, Barroso. Para concluir, Everaldo, para que melhor exemplo, Everaldo, da importância da Previdência do que esse que nós estamos vivendo agora? Imagine você, o governo, né, agora colocou essa ajuda emergencial, né, para a população. Ora, aqueles que estão ali amparados pela Previdência, Everaldo, com certeza estão garantidos, não é? Seja a aposentadoria, seja a pensão, ou seja o trabalhador que estava na ativa, até que o trabalhador que tenha sido demitido, ele vai ter direito a receber o seguro-desemprego dele também, não é? Então, essa importância do sistema vai dar o fortalecimento da economia e da sociedade de um modo geral. A Previdência é a maior distribuidora de renda. Imagine você que hoje, pelo que foi dito inicialmente, essa ajuda, né, emergencial que o governo está dando, inicialmente se estimava em 40 milhões de pessoas, né? Me disse que já está passando da casa dos 50 milhões de pessoas, né, que vão receber. Agora, você imagine uma ajuda de R$600. Agora, imagine você, Everaldo, que hoje são mais de 33 milhões de benefícios previdenciários, sem contar com os benefícios assistenciais. Então, você veja a grandeza, o tamanho, o poder de distribuição de renda da Previdência Social Pública. Com certeza. Esse é o grande significado que tem a Previdência no Brasil, da Previdência Pública, é que é o maior programa de transferência de renda no Brasil. É o principal programa que vai movimentar as economias, né, das pequenas cidades no Brasil. Às vezes, a economia, que significa as aposentadorias numa determinada cidade, tem um significado maior do que a própria receita da prefeitura. Tem muitos casos no interior da Bahia e nesse interior do Brasil afora. Agora, me diga uma coisa, só para depois não dizer que a gente não falou sobre o assunto. Mas eles criticam muito a Previdência. Eles, que eu digo, é o grande capital, os banqueiros, que esse governo aí é representante legítimo desses interesses. Como você falou, estão de olho grande, estão nas receitas, porque a fonte de contribuição da Previdência não é só o salário do trabalhador, tem de outras fontes, tem das loterias, tem das exportações, enfim.
tinha até do agronegócio, parece que não tem mais, depois da reforma que foi feita. Mas eles sempre têm uma desculpa de que tem um rombo na Previdência. Existe mesmo esse rombo na Previdência e que, se não fizer uma reforma, os aposentados, a Previdência vai acabar, os aposentados iriam ficar sem as suas aposentadorias e o trabalhador prestes a aposentar também não teria, porque esse tal desse rombo não deixaria que isso acontecesse. Existe mesmo esse rombo da Previdência? Olha, Everaldo, essa explicação, ela também não é tão simplória assim. Veja bem uma coisa, eu tenho 54 anos de idade. Eu tinha 5 anos de idade, eu já ouvia falar que a Previdência estava quebrada. Ora, se ela estivesse quebrada lá atrás, como é que ela estaria existindo até hoje? Né? Quando você fala que uma empresa está quebrada hoje, na verdade ela já quebrou há muito tempo e está ali se segurando. Então, na verdade, assim, a necessidade de se fazer uma reforma da Previdência, é lógico que sempre existiu e sempre vai existir de tempo em tempo. Claro, para atualizar, né? Se modificando, não é verdade? Então, essa é uma verdade. Agora, é bom que se diga aí, principalmente a partir, né, dos exemplos que você deu aí. Na verdade, assim, a contribuição previdenciária, ela acontece a partir dos salários, do pagamento dos salários aos trabalhadores, onde o trabalhador ele paga uma parte e a empresa paga outra parte. Essa é a receita da Previdência. Agora, a Previdência, conforme o artigo 194 da nossa Constituição Federal, ela está dentro do sistema que é o da Seguridade Social, onde ali a Seguridade Social ela está abrangendo ali Previdência, Saúde e Assistência Social. E essa receita da Seguridade Social, aí sim, vem todas essas receitas da qual você deu exemplos aí. Você tem loteria esportiva, você tem uma série de outras contribuições que tem um orçamento interminável, Geraldo. E existiu a partir de 1988, com a nossa Constituição, ele passou a existir exatamente para socorrer essas 3 áreas no momento de necessidade. Então, se você pegar o orçamento puramente hoje da Previdência Social, e aí, Everaldo, é importante a gente deixar muito claro para todas as pessoas, né, a distinção de regimes de previdência. A gente tem um regime geral de previdência, que são aqueles trabalhadores da iniciativa privada, não é? Você tem os regimes próprios de previdência, que são os trabalhadores, que são os funcionários públicos do município, regime próprio do município, regime próprio do Estado e regime próprio da União. Então, são regimes distintos que compõem todo o sistema previdenciário, com orçamentos separados. Não é? Então, quando você fala de previdência, é importante você colocar em cada uma delas. Não é? Quando você fala de regime geral, se você gasta daquilo que você arrecada, né? Aí é uma questão de contabilidade. É você adequar as contas, você vai ver que também o rombo não é o que foi anunciado. Não é? Muito pelo contrário. A Previdência ela não tinha o déficit, né, do tamanho que foi anunciado. Agora, logicamente, que aí quando você começa a colocar na conta da Previdência outras coisas, aí você, logicamente, vai ter um déficit. Agora, você imagine uma Previdência que é deficitária, você todo mês, através da DRU, através da desvinculação de receitas da União, você vai lá de onde não tem, supostamente que é deficitária, e chega lá e tira um montante. Ou então você chega a determinado mês e diz, olha, vamos fazer aqui um programa de diminuição de impostos para determinado segmento de produção vai deixar de recolher tanto. Quer dizer, você é deficitário e abre mão de receita, tem algo aí que não está batendo. Então, é justamente, são essas contas aí que foram muito aclaradas aí, inclusive na CPI da Previdência, Everaldo, e que foi demonstrado que não era exatamente como estava sendo propagado, não era exatamente como estava sendo dito,
e que a Previdência, logicamente, ela precisava passar por uma reforma para que momentos lá na frente a gente tivesse um equilíbrio financeiro, a gente tivesse, né, um sistema sadio que pudesse atender a todos da sociedade. Agora, logicamente, como tudo acontece nesse país, aliás, eu acho que é no mundo, Everaldo, a corda só parte para o lado mais fraco. E acaba Com que, certeza, esse aqui é o problema. o menor é quem tem que pagar as contas, né? É verdade. Você aí tem que fazer o quê? Olha, vamos jogar as contas, né, nos trabalhadores que tem que trabalhar mais para poder a gente poder arrecadar mais, para a gente produzir mais, ganhar mais e arrecadar deles também, né? Para que a Previdência Com fique certeza. com bom dinheiro em caixa. Então, a história da Previdência passa muito por isso, Everaldo. Mas é lógico Com certeza. que toda reforma a gente tem que acontecer na nossa vida. Reformas têm que existir, mas tem que ser de uma maneira equilibrada e que você possa tirar de um e de outro, né, de maneira equilibrada. É aquele velho ditado Com direito, certeza. fazendo uma analogia do direito, quem pode mais, pode menos. Se você pode mais, você paga mais. Se você pode menos, você paga menos. Né? Então, é por aí que a gente vê. Então, para concluir a sua pergunta, Everaldo, eu vejo que assim o sistema previdenciário ele ainda não estava com um rombo ou déficit como ele estava anunciado. Estou falando do regime geral. E quanto aos regimes próprios, reformas outras aconteceram ao longo do tempo que já ajustaram. Agora, é importante, Everaldo, também que se diga o seguinte, o sistema previdenciário dos regimes próprios, ele estava aí muito comprometido, eu acho que muito por conta de situações políticas. Muitas situações em que foram feitas contratações, seja a nível municipal, estadual ou federal, de forma que não suportava a despesa com tudo isso. E isso é uma herança que a gente traz e que a gente tem que corrigir ao longo do tempo. Com certeza. Ô, Marcos, só uma pausa aí, só para registrar, algumas pessoas estão entrando aqui, mandando um abraço aqui para a gente. Douglas da BA, que tem uma entidade lá na Cidade Baixa, Cris Correia, Cris Amado, Carol Vila, está sempre aqui conosco participando. Obrigado, Carol. O Kilson Melo, que é presidente da FAB, Federação de Associações de Moradores, Ana Assis, ali da Mata Escura, Manel Vidal, Paula, Thalita, que é aqui do Costa Azul, entrou também para dar uma olhada aqui na nossa conversa, Ana Alcântara, Antônio Augusto, Jeff Souza, que é lá da CETA, eu conheço, Célio Rio Branco, e o João Valmir fez uma pergunta aqui, né, que vale a pena você fazer um comentário, que é o seguinte, deixa eu ver se eu localizo aqui a pergunta aqui. Doutor Marcos, que garantia tem aquele que investe na aposentadoria complementar? Que valia a pena dar uma... Porque há uma coisa que é o seguinte. Bom, a aposentadoria complementar, ela é vinculada ou ao fundo de pensão ou a um banco. Aí ele está perguntando qual é a garantia que tem, se o trabalhador pode investir seguro numa aposentadoria complementar? Olha, é uma pergunta que é um tanto arriscada, uma resposta de garantia. Haja vista, Everaldo, que nós vivemos hoje no nosso país uma insegurança jurídica muito grande, de todas as formas, não é? Mas o que eu tenho a dizer é pela experiência já vivida de diversos planos de previdência. Quantos planos de previdência, Everaldo, você conheceu ao longo de sua vida que quebraram? Quantos? Não é verdade? Então, com certeza. Então, na verdade, assim, você tem a segurança, né, de um investimento num plano de previdência a partir do momento em que você está vivendo. Aí você diz, eu vou garantir ali através de um plano de previdência complementar, porque por trás tem uma instituição financeira que vai garantir isso. Quantas instituições financeiras, Everaldo, você, ao longo da sua vida, você principalmente, que é bancário e conhecedor da causa, quantos bancos, ao longo dos anos, quebraram, Everaldo? Não é verdade? Então, É verdade. Então a gente não tem como a gente dizer garantir. Então, se fosse, para mim, particularmente,
O que é que você investiria em algum plano de previdência complementar ou um plano de previdência de alguma instituição financeira? Sim, eu investiria. Hoje, seguramente, eu investiria na Caixa Econômica, eu investiria no Banco do Brasil. Porque se esses dois quebrarem, quebrou tudo, meu amigo. Não é? Com certeza, Eu não estou com querendo certeza, aqui com certeza. direcionar nada para a Caixa Econômica ou Banco do Brasil, mas é uma leitura simples de ser feita, não é? Porque quantos É. bancos e quantos planos de previdência deixaram de existir, Everaldo, que as pessoas perderam seu dinheiro? Eu cito inúmeros aqui. Um bem conhecido É. aqui na nossa cidade, a gente passa ali próximo ao Iguatemi, está lá o nome, o Capem, que até hoje, quanta gente investiu, não é? Então, Com é muito certeza. difícil a gente dizer a nível de escolha de um plano de previdência complementar que lhe traga uma segurança por completo. Eu, É. particularmente, é lógico que eu investiria muito nos bancos oficiais. Essa é a minha visão, né? Logicamente, outros entendidos da É. área podem pensar de maneira diferente, né? Agora, interessante, Everaldo, aí de suas É. perguntas, eu estou vendo aí, você Uhum. estava anotando, mas enquanto nós estávamos conversando também, eu não identifiquei a pessoa, mas fez uma pergunta do dia a dia aí do INSS a respeito de por que o Sim. INSS está demorando tanto na Isso, apreciação, com né? certeza. Né? É. Pois é, isso é um tema também interessante, Everaldo, porque, veja bem, como você sabe, eu integro hoje o Conselho Nacional da Previdência. Nós discutimos, debatemos toda a dinâmica da Previdência, bem como do INSS, né, que tem, através das suas agências, o atendimento ao público de um modo geral, seja ao trabalhador, seja a pensionista ou aposentado. E, na verdade, as agências, ao longo dos anos, passou a prestar um serviço extremamente precário para toda a população, para toda a sociedade. Uhum. Ainda que com um esforço Correto. hercúleo de todos os servidores que estão ali dentro da agência. Porque o problema não está apenas no servidor que está ali, mas na estrutura para atender toda a sociedade, naquilo que é disponibilizado para o servidor para atender ao público. Então, eu acho que faltou investimento ao longo dos anos, de maneira que pudesse melhorar a estrutura e a qualificação dos servidores para poder prestar um serviço melhor. E isso aí, de 1 ano e meio para cá, veio numa corrida louca, né? A Previdência, o INSS, né? Por conta de que perceberam que já não estavam atendendo a essa demanda com eficiência e passou a adotar medidas no sentido de poder superar todas as dificuldades. Daí que foi criado aí o meu INSS, para que você tirasse o atendimento do meio físico e trabalhasse um pouquinho de maneira virtual para poder satisfazer a toda essa demanda. Mas é um processo demorado, não é da noite para o dia que acontece, né? E sabendo que também as situações que são requeridas, elas em muitos não podem esperar, porque se trata de benefícios de caráter alimentar em que as pessoas precisam Uhum. para satisfazer as suas necessidades mais básicas, seja a comida, seja o remédio, seja a própria habitação. Então, é toda essa corrida para poder satisfazer toda essa necessidade da sociedade. Agora lhe digo, viu, Everaldo, É. tenho visto o Sim. esforço empreendido e vejo que se realmente se dedicarem e investirem na proposta, vai funcionar muito bem, porque eu acho que é a maneira de você fazer com que a Previdência atinja a todos os cantos no Brasil. Nós somos mais de 5.400 municípios no Brasil inteiro, Everaldo Augusto. Correto. Mais de 5.400. Como você bem disse há pouco, 80% desses municípios, e aí eu estou falando, quando eu falo 80%, eu falo de em torno de 4 mil municípios no Brasil, tem a sua economia em torno dos benefícios previdenciários, ou seja, a economia daquele município, ela fica aquecida a partir do dia 25 até o 8º dia do mês subsequente,
que é quando aposentados e pensionistas estão recebendo os seus benefícios. Então, então, você veja a importância da Previdência, a importância de que a eficiência na prestação dos serviços, né, aos segurados, ela seja de qualidade, para que as pessoas né, tenham ali satisfeitas as suas necessidades e, com isso, poder a sociedade viver de maneira mais harmoniosa, com o comércio, com toda a dinâmica ali da sociedade. Então, vamos apostar aí nessa ideia do INSS, vamos cobrar, né, do governo que realmente se invista nisso com qualidade, com eficiência, porque isso vai melhorar a vida de todos dentro de uma sociedade, né, tão sofrida como é a nossa no Brasil. Você falou aí uma coisa certa, sem a tecnologia fica impossível ser eficiente. Então, hoje nós estamos vivendo na era da comunicação. As instituições não podem desconhecer essa realidade. Agora, tem que levar em conta também que uma parcela grande da nossa população ela está excluída, né, desse processo tecnológico. Não tem acesso, não sabe manusear determinadas tecnologias. Mas ela é necessário. O telefone 135, o meu INSS, é muito ágil, tem funcionado. Agora, a crítica que tem é o seguinte, tem funcionado muito bem para receber a demanda, mas é uma demora para dar uma resposta que, pelo amor de Deus. Aí a Cris Amato está dizendo aqui que já tem casos de pessoas que morreram na fila de espera de uma análise, né, de uma demanda que foi feita no INSS. Você lembra que antes dessa epidemia do vírus, no final do ano passado, tinha 2 milhões de processos acumulados no INSS sem resposta, e o governo, sem saber o que fazer, batendo cabeça, querendo chamar os militares para dar reserva para voltar para trabalhar, um bocado de coisa e tal. Aí veio essa epidemia, com certeza esse número não diminuiu, aumentou mais ainda. Então, o INSS, a tecnologia responde uma parte, que é do acesso da população ao serviço, mas não está respondendo a outra, que é uma resposta ágil, efetiva do INSS. E o que está ocorrendo agora também com esses benefícios, né, com essa renda emergencial aí de R$600, né, que as pessoas não estão conseguindo resolver seus problemas pela internet. Por isso que a fila na Caixa Econômica está grande do jeito que está. Então, é uma situação muito, muito complicada. Ó, entrou aqui para nos prestigiar a nossa vereadora do PCdoB de Vitória da Conquista, Nildman, está aí nos assistindo, viu, Barroso? Albene Piau é também de Conquista, da CETRE, Débora Irineu, professora Inaicira Dias também entrou aí, está interessada no nosso debate, obrigado, professora. Jair Fonseca, ali da Cidade Baixa também, participando. E é isso aí, Barroso, nós estamos falando aqui da Previdência. Agora, e claro, nós estamos abordando também a situação dos aposentados. Mas seria bom a gente aproveitar essa outra metade do nosso tempo aqui para trocar algumas ideias e falar da situação também dos nossos aposentados, né? Na sua opinião, a situação do aposentado hoje está melhor do que no passado? Ou os problemas continuam? O que está acontecendo? Você que está convivendo ali com eles no dia a dia, certo? É também membro, como você falou, do Conselho Nacional da Previdência Social. Isso é um cargo importante, você está numa posição de destaque ali, no local de destaque para observar o funcionamento da Previdência. Certo? Eles estão atacando a Previdência, querendo retirar o direito à aposentadoria. Mas e quem já está aposentado, na véspera de se aposentar? Na sua opinião, a situação melhorou ou ainda não? Olha, Everaldo, como eu lhe disse, nós estamos vivendo um momento de transição, não é? Logicamente, quando você faz algum tipo de reforma, você atinge a diversas pessoas. Você não vai atingir apenas aqueles que já tenham os seus direitos já reconhecidos. A exemplo, se você tinha seus requisitos do benefício, seja aposentadoria, seja pensão, já preenchidos, e vem uma reforma, você não vai ser atingido por essa reforma, né? E aí abriu-se muito a discussão, porque muitos diziam, poxa, eu ainda não preenchi os requisitos,
mas está próximo. Eu estou há uma semana, eu estou há 15 dias, há um mês, há 6 meses, há um ano e há 2 anos. E aí é justo que eu contribua durante 33 anos, 32 anos e venha uma reforma, mude a regra do jogo e me atinja. Eu entrei no jogo com uma regra e aí vem no finalzinho do jogo e muda tudo isso. Como é que fica? Será que é justo isso? Então, eu acho que aí, pensando dessa forma, né, o legislador veio e disse assim, ó, vamos procurar fazer uma regra de transição de maneira que possa amenizar, né, os impactos naqueles que estão aí por preencher requisitos a algum benefício, não é? E aí foi que vieram as regras de transição, né? Pessoas que tinham já determinado tempo de contribuição ou idade e que, estando ali em determinada faixa, né, de direitos já percorridos, ela tivesse um diferencial daqueles que estavam entrando no sistema hoje, daqueles que tinham menos tempo de contribuição. Então, veio aí toda uma sistemática de regra de transição para poder amenizar e dizer, olha, você que faltava 3 anos para se aposentar, você vai cumprir aí mais um tempo, né? Além dos 3 anos, você vai cumprir mais um tempo. Ou então, numa outra regra de transição, olha, você pode se aposentar, mas vai aplicar o fator previdenciário. E por aí vai. Dentre muitas situações, é muita situação para a gente estar aqui citando, Everaldo, mas uma em especial sempre me chamou a atenção, que é a aposentadoria especial. Né? Imagine você, atividades que eram consideradas atividades especiais, aquelas atividades que você estava ali expondo a sua saúde, a sua integridade física, e que por conta disso era diminuído o tempo contributivo para que você preenchesse o requisito. Isso acabou. Isso acabou. Entendeu? Por quê? Aí ele diz, não acabou, tá lá. Tá, mas quando você vai fazer as contas, para poder se aposentar na especial, que você tem que ter um requisito de idade, aí já era, você não tem aquele tempo reduzido da atividade. Você acaba aqui cumprindo o tempo normal, não é? É uma questão apenas de matemática para você entender a situação. Então, eu acho que todas essas reformas, de alguma forma, atingiu a todos em algum tamanho. E o que foi muito justificado é porque a expectativa de vida, né, do brasileiro ela foi aumentada. Né? E esse aumento fez com que as pessoas se aposentassem com determinada idade e vivessem mais do que as pessoas que se aposentavam antigamente. E aí diz assim, olha, a despesa da Previdência é muito grande porque você está vivendo mais. Ou seja, você vai ser punido porque você está vivendo mais. A ciência contribuiu para que você pudesse viver mais, e aí vem alguém e diz assim, ó, vou lhe punir no seu benefício, porque você está vivendo mais do que o que deveria. Então, Everaldo, acredito que a gente precisa buscar meios termos para que a gente possa satisfazer as necessidades da sociedade, logicamente, dentro de um sistema que possa custear, que possa pagar. Porque todo benefício, ele tem antes, né, a sua fonte de custeio. De que maneira você vai criar receita para poder pagar, né, aquilo que você contribuiu. É o que nós estávamos ali há pouco instante conversando, de Seguridade Social e de Previdência Social. A gente não pode querer também que a Previdência ela seja bancada pela Seguridade Social apenas. A Seguridade Social tem um papel de socorrer a Previdência, né? Entendo que em momentos de necessidade, mas você tem que fazer com que o sistema ele funcione perfeitamente. E a melhor maneira, Everaldo, da gente fazer com que a Previdência funcione perfeitamente é a gente garantir emprego, é a gente garantir renda a todos na sociedade, de maneira que as pessoas
possam viver a partir das suas atividades econômicas. E quando chegar o momento em que você não tiver mais forças de exercer essas atividades, você ser amparado por conta das contribuições que você fez ao longo da sua vida laborativa. Então, entendo que o sistema tem que funcionar por aí, de maneira que possa ser sustentável. Com certeza. Eu não sei se você viu aqui, Barroso, Carol Vilas fez uma pergunta aí, que, resumindo, é o seguinte: como uma pessoa que pode considerar que o seu benefício está abaixo do que ele deveria receber, como é que ele faz para recorrer? Você está vendo aí na tela? Everaldo, eu tirei o óculos, mas deixa eu ver aqui. Carol Vilas, e aquelas pessoas que tinham bastante tempo de contribuição em atividade especial e ficou com aposentadoria de um salário mínimo. Como esta pessoa pode recorrer? Veja bem, Everaldo, veja bem, Carol. Isso a gente precisa fazer uma avaliação mais aprofundada. A gente teria que pegar o tempo que a pessoa exerceu de atividade especial, verificar inicialmente se efetivamente a atividade era especial, para ver se você pode pedir a conversão desse período de especial em tempo comum, não é? Já que ela não cumpriu todo o período na especial, no caso de 25 ou 30 anos, né, de 25 anos de contribuição, e aí você fazer um estudo disso para ver a maneira que você pode aproveitar e se os cálculos, né, que determinaram o valor do benefício estão corretos. Então, não é uma coisa simples, você tem que fazer uma avaliação a partir da somatória das contribuições, né, do tempo contributivo, da atividade, para daí você chegar à conclusão de que se o benefício foi concedido corretamente ou não. É uma revisão do benefício que tem que ser feita. Muito bem. Aí pode entrar no meu INSS e lá o site ele é autoexplicativo. Então dá para você... O grande problema lá é a demora da resposta, mas você consegue encaminhar os seus pleitos, anexar documentos e assim por diante. O Bui Adolfo, nosso ciclista lá da Cidade Baixa, entrou aí também. Patrícia Rocha, dirigente sindical bancária, também está aí nos prestigiando. Emerson Ricardo, João Milton Júnior, nosso professor de Educação Física, Isabel Souza, Marcelo Gavião, superintendente de desenvolvimento do trabalho da CETRI, pessoa importante também nos assistindo. Carlos Vieira, também dali da Mata Escura, Carlinhos Vieira, Conceição entrou aqui também, Bruno Conceição e Conceição, os dois entraram aqui, todo mundo mandando um abraço para a gente aí, viu? O negócio tá bom aqui. Bia Fernandes também entrou, Marcelo Gavião. Barroso, nesse tempo que falta aqui para a gente, só para a gente compreender aqui o seguinte: duas questões que estão relacionadas aí, que a gente quase não falou, porque aqui o nosso objetivo era justamente esse, de colocar o foco aqui da nossa conversa na questão da Previdência, do direito dos trabalhadores, né, do direito dos aposentados. A gente já fez outras lives aqui para discutir o coronavírus, entendeu? Não se trata aqui do tema que não é esse, mas o coronavírus causou um impacto geral na sociedade, ainda está causando, né, e os aposentados, os idosos, com certeza, é o grupo de risco, e os aposentados, na maioria deles, se enquadra como idoso, naturalmente. Tem duas questões relacionadas aí aos aposentados, que recentemente foi alvo assim, de medidas do governo, que era importante também fazer algum comentário. Uma que é a questão da consignação, da cobrança da consignação na folha de pagamento do INSS, dos benefícios dos aposentados, se continua cobrando tudo normal, se foi suspensa. E a outra questão é do 13º, né? Se vai antecipar realmente o 13º, é a metade que vai ser antecipada, é todo o 13º. Você poderia dar uma dica para a gente aí nessas duas questões? Sim, Everaldo, com certeza. Veja bem, interessante, vamos começar pela questão da consignação dos benefícios em que suspenderam as cobranças dos empréstimos consignados, postergando a cobrança dos empréstimos consignados contratados e já cobrados no benefício por 4 meses.
Ou seja, as pessoas que agora, desde o dia 24 até o 8º dia do mês de abril, que ia pagar alguma parcela de empréstimo consignado, eles vão ter postergado esses 4 meses de cobrança para frente, jogando no contrato. Se o seu contrato iria vencer em fevereiro de 2021, ele passa a vencer 4 meses na frente e deixa de ser cobrado esses 4 meses de agora. Então, isso foi uma medida, né, tomada a partir de uma ação popular lá em Brasília, né, que veio, eu acho, que ao encontro de até um pensamento do governo, viu, Everaldo? Justiça seja feita, porque no dia 21 de março nós tivemos uma reunião, e essa reunião nossa não foi presencial, nós fizemos uma reunião do Conselho Nacional da Previdência, fizemos por teleconferência, e eu tive que ir à agência ali do INSS no comércio, para que a gente fizesse a nossa reunião do Conselho Nacional de Previdência. E o tema dessa reunião era exatamente a taxa de juros cobrada, que o governo estava propondo para poder baixar, né, aquele máximo de taxa de juros para poder se aplicar nos empréstimos consignados. E foi uma luta, viu, Everaldo, para que a gente pudesse fazer ver à FEBRABAN de que se poderia praticar uma taxa de juros mais baixa, né? E com muita resistência, nós terminamos a reunião de maneira que eles iriam levar para analisar e apreciar. E eu usei como argumento, Everaldo, de que aquela taxa que a gente estava propondo, ela era suportável. Haja vista o que foi publicado no início do ano, o grande lucro que os bancos tiveram, não é? Então a gente tem que ver que... E olha que isso foi muita coincidência, porque isso foi exatamente uma semana antes de quando começou, né, a história do coronavírus, e a gente aí brigava por isso. E logo em seguida os bancos trazem outras medidas, né, para poder amenizar a situação. Então, essa questão de suspender os empréstimos consignados se deu a partir de uma ação popular que aconteceu em Brasília, de maneira que foi ali assegurada e garantida pelos bancos, pelo governo, para que isso acontecesse. E isso faz com que, Everaldo, você tenha mais dinheiro circulando no mercado, que isso não fique concentrado ali no mercado financeiro e que possa circular e movimentar mais. Porque quando você fala de você deixar de que um aposentado deixe de pagar 100 e poucos, 200 e poucos reais, né, 300 e poucos reais, isso representa muito para quem já tem um alto custo de vida com remédios, com alimentação, né, e que esse custo de vida é aumentado quando você tem mais idade. Então, eu acho que essa prorrogação, né, desses meses aí, desses 4 meses dos empréstimos consignados, veio em bom momento para poder melhorar a condição dos aposentados. E quanto ao 13º, a antecipação do 13º, né, 50% agora, né, desde o dia 24 de abril até o 8º dia de maio, as pessoas vão estar recebendo aí 50% do seu 13º. Né? Os outros 50% vai começar a ser pago a partir de 25 de maio até o 8º dia útil do mês de junho. Então, isso traz, Everaldo, um aquecimento para a economia, Everaldo, muito, muito, muito grande. São bilhões, são milhões que estão sendo injetados nesse momento da economia, não é? Para poder diminuir os impactos que essa recessão aí trouxe, né? Com empresas fechando, lojas fechadas, com o comércio parado de um modo geral. Então, isso, Everaldo, lembra que a gente disse aqui no início, né, da nossa conversa. Eu acho que é o melhor momento para poder dar de exemplo da grande importância da Previdência Social Pública. Olha, se o governo está criando um programa de emergência para poder estar dando R$600 à população, você imagine o que já existir um sistema
que já faz essa distribuição de renda normalmente através de aposentados e pensionistas. Então, Com certeza. eu acho que é um ensinamento para todos, né? Essa situação, ainda que penosa, ainda que traga sofrimento, mas traz um ensinamento para mostrar, olha aí a Previdência hoje, distribuindo renda, atendendo as pessoas sem nenhum problema, sem filas, sem nada, as pessoas recebendo seus benefícios. Olha a grande importância da Previdência aí, não é? Então, com certeza, é um ensinamento, ainda que com sofrimento, mas é um ensinamento para a gente e traz aí para a gente dizer, olha, a Previdência é necessária na vida de cada um e da sociedade no Brasil. Muito bem, Barroso. Rapaz, você está dando uma aula aqui para a gente, viu? A galera aqui está gostando. Entrou aí agora a Norma Damasceno, Miriam também, Miriam Santos, Elva Batista. Mas, infelizmente, nós estamos chegando aqui ao final. Temos aqui 4 minutinhos. Eu vou falar aqui rapidamente, vou passar para você se despedir. Mas eu queria antecipadamente já agradecer de coração a sua participação. Como eu disse, está sendo uma aula sobre Previdência, direito previdenciário, direito dos trabalhadores e como os trabalhadores devem acessar a Previdência e significado da Previdência Pública, do papel dos aposentados na sociedade. Acho que isso é uma coisa importantíssima, a gente não pode perder de vista e tem uma relevância muito grande e você é uma das pessoas mais capacitadas para falar sobre essa situação aqui na Bahia. Não é à toa que toda vez que eu ligo aqui o jornal de manhã, e está lá você falando naquele noticiário, TV Bahia, nas outras televisões também, dando informação sobre os fatos da Previdência, que você já virou, de fato, uma referência quando o assunto é Previdência e direito aos aposentados. Eu queria aproveitar esse espaço aqui para, além de lhe agradecer, naturalmente, agradecer a todos que participaram aqui conosco. Deixa eu ver aqui. Não tem mais ninguém que entrou aqui agora, não, mas todo mundo está elogiando a sua aula. Show de bola, professor, parabéns, doutor. Fiz Amado fala aqui. Com essa aula já me sinto preparada para enfrentar o concurso do INSS. Olha aí. Eu queria dizer o seguinte, amanhã é 1º de maio, não vai ter manifestação de rua, por razões óbvias, né? Então, as centrais sindicais vão fazer atividades através da internet. Então, se liga aí no site da CTB, no Instagram da CTB, no Facebook da CTB, para você participar, tá ok? CTB é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Olha, terça-feira, dia 5, 17 horas, vamos fazer uma live, dessa vez no Facebook, para discutir a história do Karatê na Bahia. O que significa o Karatê como arte marcial, os seus fundamentos, com 2 pessoas importantes, né, que eu vou ler daqui a pouco, o tempo está muito rápido, não dá nem para ler todo mundo. E quarta-feira, dia 6/5, Barroso, agende aí, essa aqui vai lhe interessar com certeza. É uma live também no Facebook, 17 horas, com Haroldo Lima, o histórico Haroldo Lima, vai falar sobre a luta por liberdade e democracia no Brasil, ontem e hoje. E na quinta-feira, 19 horas, também no Facebook, do dia 7 de maio, com a nossa combativa deputada Alice Portugal, 19 horas, para falar sobre a situação política do Brasil. Barroso, vou passar aqui rapidinho para você se despedir. Aí temos pouco mais de 2 minutos para você se despedir da nossa galera. Muito obrigado e a luta continua. Viva o 1º de maio, viva os aposentados! É isso aí, Everaldo. Com você agora. É isso aí, Everaldo. Na verdade, eu quero lhe agradecer pelo convite de poder estar aqui compartilhando, né, conhecimentos, informações com todas as pessoas que participaram dessa live conosco, né? Estou às ordens a todos aqueles que tiverem dúvida, que quiserem algum esclarecimento, podem entrar em contato comigo através aí do Instagram da Casa do Aposentado ou dos telefones, né? Depois, no momento que tiver normalizado aí o convívio social, agendamentos lá na Casa do Aposentado, para que a gente possa estar esclarecendo. Mas quero, sim, agradecer a você por essa oportunidade, agradecer principalmente pelas lembranças aí ao meu saudoso pai, né? As palavras elogiosas a ele, a mim, né? E dizer que a gente está na luta aí sempre
para que a gente possa preservar direitos de aposentados, de pensionistas e de trabalhadores. E que devemos, sim, Everaldo, né, preservar a nossa previdência pública, né, a nossa previdência social pública, a fim de que possa dar garantias à sociedade, a poder enfrentar momentos, inclusive como esses que nós estamos vivendo. Estamos juntos e estou às ordens, para que você possa aí estar sempre contando